Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cosampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olá, sejam todos bem-vindos à aula Inclusão na aula de música. Meu nome é Patrícia Marim. Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com o logo do FIME em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, Inclusão na aula de música, o nome da professora, Patrícia Marim, e o logo da Casa de Vovó Dedé. No vídeo, a professora está à frente de um fundo branco, sentada por trás de uma mesa. Em cima da mesa, há um teclado e um notebook. A professora Patrícia Marim é uma mulher branca com cabelos castanhos e lisos. Ela usa óculos de grau e uma camisa branca. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto, mas estou no Ceará há 10 anos. A minha formação, eu sou bacharel em piano, sou licenciada em música e sou especialista em musicoterapia. Minha experiência profissional, eu já dei aula de música em escolas regulares de educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, projetos sociais com flauta doce, canto coral, cursos de extensão e pós-graduação. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da criança na aula de música, como incluir essa criança. No dicionário, a palavra incluir, ela significa juntar-se, inserir-se, introduzir-se, fazer parte de um certo grupo, uma certa categoria de pessoas. Há alguns anos atrás, as crianças com dificuldade ou com deficiência, elas eram separadas do restante da sala em filas diferentes. Dessa forma, era quando eu era criança, quando eu era aluna na escola, as professoras costumavam fazer isso, né? Separavam aquelas crianças que apresentavam alguma dificuldade em filas diferentes, né? Distantes das outras crianças. E hoje, né? A gente pode refletir sobre isso. E hoje, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Será que a gente está incluindo? Ou será que a gente está fazendo a mesma coisa que era feito nessa época que eu estou dizendo para vocês, né? Hoje, os professores, eles não têm preparo para receber essas crianças. E exatamente por esse motivo, eles também não se sentem responsáveis, né? Uma vez que eu não fui preparado, eu não tenho formação, então eu não me sinto responsável em estar trabalhando, em estar preocupado em incluir essa criança, né? Atualmente chamam de inclusão colocar todas as crianças
na sala de aula e ponto. Então, na minha experiência, eu já vi em sala de aula crianças com deficiência sentadas junto com as outras crianças, onde o professor está ali trabalhando, mas não se preocupou em adequar o conteúdo para essa criança, não se preocupou em fazer uma aula também para essa criança, né? E pensando dessa forma, nós somos diferentes ou nós somos semelhantes? Diferente, no dicionário, quer dizer que difere parcial ou totalmente, que não é semelhante, igual ou idêntico, que é distinto. Nós somos semelhantes na nossa condição de ser humano. Porém, nós temos características físicas diferentes, gostos pessoais diferentes, maneiras diferentes de aprender e temos habilidades diferentes, né? Pensando dessa forma, como é que eu posso levar o meu conteúdo para o aprendizado de todos na sala de aula? Diferente somos todos nós. Por isso as diferenças, elas devem ser concentradas nas estratégias que nós, professores, temos que ter, e não na pessoa. Né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho daquilo que a gente pode fazer na aula de música, né? Retomando um pouquinho da minha experiência profissional, onde eu disse que naquela época as professoras colocavam as crianças com dificuldade em filas diferentes, eu trouxe essa minha vivência para o meu profissional hoje. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu encontrava crianças, né, que gostavam de música, mas cada uma tinha o seu jeito e o seu ritmo de aprender. Atualmente, eu trabalho no Centro Cultural Tapera das Artes, como professora de ateliê de canto coral e coordeno 2 projetos em escolas nos municípios de Aquiraz e Mossoró. E como eu disse, em todos esses lugares, nós temos crianças que têm a sua maneira de aprender, o seu ritmo, o seu jeito de aprender. Como é que eu recebo essas crianças? Se eu estou num primeiro dia de aula e a criança apresenta dificuldade em entrar na sala de aula ou em participar, eu deixo ela extremamente à vontade. A gente não tem que se preocupar em obrigar a criança a participar daquela maneira, mas deixar ela à vontade para ela participar no momento em que ela se sentir segura, né, no ambiente. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo do que acontece nas nossas aulas do coral, do que eu costumo fazer. Eu vou mostrar uma atividade onde as crianças não podem falar, elas têm que usar apenas o olhar, onde elas estão no círculo, elas escolhem o amigo, onde elas vão jogar uma flecha ou uma bola virtual, que eu falo, é a brincadeira da bola sem a bola. E elas escolhem o amigo com o olhar e jogam a flecha ou a bola. É uma maneira delas socializarem, delas entrarem em contato com o colega e, além disso, a gente também está trabalhando a concentração, né, a atenção dela na atividade. Vamos ver a atividade. Vocês observem que muitas crianças começam a rir, acham engraçado,
né? Outras têm muita dificuldade de olhar nos olhos do amigo. Então, num primeiro momento, a gente faz essa brincadeira algumas vezes, né? E de início elas apresentam bastante dificuldade, mas como é brincadeira, o aprendizado acontece mais espontâneo, né? Essa forma também é a maneira como eu utilizo para trabalhar o conteúdo na sala, né? Através do lúdico, da brincadeira. Porque se a gente for pensar, tudo que a gente aprende brincando, a gente não esquece mais. E aí tudo para a criança se torna uma brincadeira, um ambiente mais acolhedor, que ela se sente mais à vontade. Então, dessa forma, ela aprende melhor, né? Vamos voltar aqui. Eu vou colocar de novo para a gente... Bom, depois de ver o vídeo, nós vamos falar um pouquinho a respeito da educação musical. É a área do ensino e aprendizado musical que visa o desenvolvimento integral do ser humano e não apenas formar músicos. Em muitas escolas, ainda hoje, infelizmente, a gente observa a utilização da música apenas como entretenimento para os alunos ou para desenvolver apresentações nas datas comemorativas. A música contribui em diversas áreas do desenvolvimento infantil, cognitivo, na linguagem, no psicomotor, no social e no afetivo. Muitas pessoas também utilizam o termo musicalizar, que é despertar a criança para a música, trabalhar a sensibilidade dela para o fenômeno sonoro. A música, ela desenvolve a percepção, a comunicação, a criatividade, a atenção, a concentração, a socialização, o trabalho em equipe, a autoconfiança, o senso crítico e a memória. Na minha experiência na sala de aula, eu percebia que todos os alunos eram diferentes, cada um com a sua maneira de aprender. Tínhamos muitas crianças na sala de aula, entre elas, algumas com deficiências laudadas e outras com certos comportamentos e dificuldades, porém, que não haviam passado por nenhuma avaliação. Dessa forma, enquanto eu estou com as crianças, eu nunca olho para a deficiência ou para a dificuldade que ela tem, mas eu procuro usar para o potencial que ela tem para a gente desenvolver o conteúdo que a gente pode explorar, né? Ali eu não sou médica, eu não posso tirar minhas conclusões. Então, eu recebo as crianças da mesma forma, afinal, todas são crianças. Ali eu não olho para a dificuldade que ela tem, mas sim para o potencial, né? Dessa maneira, eu tomei como base a minha própria infância, pois eu tive a felicidade de poder brincar com as minhas primas, as minhas amigas na rua, que infelizmente hoje em dia as crianças não têm, né? Eu brincava então com o pessoal que morava na mesma rua ali, a gente brincava na rua, né? E nesse ambiente do brincar não havia diferença. Todo mundo participava das brincadeiras, né? Isso era muito bom. Quando alguma das crianças tinha alguma dificuldade em participar de alguma brincadeira, as crianças maiores, elas adaptavam as regras da brincadeira para possibilitar a participação daquela criança que estava apresentando alguma dificuldade, né? E isso era muito espontâneo, natural. Havia um cuidado naquele grupo, né? De certa forma, isso tudo ficou marcado na minha lembrança, né? Nas minhas memórias.
Então, desde o início da minha trajetória, eu utilizava a música através de atividades lúdicas, pois tudo que a criança aprende brincando, como eu disse ainda há pouco, ela não esquece. E esse espaço do brincar, né, na minha experiência, se mostrou um ambiente muito acolhedor, de muito afeto e muito aprendizado. Então, é como a gente estava vendo naquela atividade, né? Desde uma atividade tão simples como aquela, como para trabalhar o conteúdo musical a respeito de intensidade, de som forte, de som fraco, de rápido, né? Aquilo que traz movimento também para a criança. Então, dessa forma, eu vou mostrar para vocês outros vídeos do que a gente pode trabalhar em sala de aula com a música para incluir todas as crianças. Vocês notam que no vídeo mesmo, eu tenho crianças de faixa etária diferente, mas ali a gente não consegue observar se tem a criança com deficiência, qual é a dificuldade que ela tem, porque na brincadeira ela está participando com todas as crianças. Vamos lá. Vamos contar histórias sobre alguns personagens sonoros? Vamos! Eu começo. Era uma vez um menino chamado João que morava na Antártida e ele queria fazer muito um curso de música no Brasil. O João decidiu fazer entrar no curso de música e eu estudei foi no cidade. O João viu o Pipoca. Ele ficou com muito medo. E o João viu, ele bateu o pé no chão e assustou o Pipoca e o Pipoca saiu correndo. Então vocês podem observar no vídeo que as crianças estão usando objetos sonoros para contar uma história, né? Cada uma escolheu um objeto sonoro e elas estão ali trabalhando a criatividade, a linguagem, cada um fala a sua maneira, né? E o colega tem que continuar a história que a primeira menina começou. Então, dessa forma, a gente está trabalhando ali com a criatividade, a concentração da criança, ela está desenvolvendo a linguagem. Nesse grupo aí, eu tenho alunos, tem um aluno em específico com dificuldade de fala. Ele veio para a minha aula e na pandemia. A gente estava no computador e a mãe precisava fazer a aula ao lado dele porque nós não entendíamos nada do que essa criança falava. A mãe sem condições de fazer fonoaudiologia com essa criança, né? E ela veio para o coral para a gente trabalhar aí essa questão. E hoje em dia ele está muito melhor, né? Está se comunicando, a gente já consegue compreender o que ele fala. E então essa atividade aí ajudou muito, né? Eu vou colocar novamente aí para vocês observarem melhor. Vamos contar histórias sobre alguns personagens sonoros? Vamos! Eu começo. Era uma vez um menino chamado João que morava na Antártida e ele queria fazer muito um curso de música no Brasil. O João decidiu fazer entrar no curso de música e eu estudei foi no cidade. O João viu o Pipoca. Ele ficou com muito medo. E o João viu, ele bateu o pé no chão e assustou o Pipoca e o Pipoca saiu correndo. Depois dessa atividade, a gente fez uma outra brincadeira dando continuidade a esse trabalho, né? Eles contaram a história com os objetos sonoros e depois nós fizemos uma atividade de discriminação auditiva, né? Onde uma das crianças ela faz o som escondido das outras crianças e as crianças têm que adivinhar quem é o personagem da história através do sonoro, né? Vamos lá, viu?
Pipoca. Pãozinho. Agora acertaram. Parece uma atividade simples, mas não é, porque exige bastante da criança, né? Eu não sei se todo mundo pôde observar, eu vou passar novamente. Pipoca. Pãozinho. Agora acertaram. Muito bem, a gente acabou de ver 2 vídeos mostrando o trabalho criativo das crianças, né? Elas contando história com objeto sonoro, e a gente busca aulas bem dinâmicas, né? Para trabalhar aquilo que a criança tem de melhor. E a gente não pode esquecer que essa criança não é uma folha em branco, né? Ela traz também experiências que ela já teve. Então, todos nós aprendemos. Aquilo que ela traz, ela compartilha com o colega na brincadeira, elas mesmas criam regras na hora da brincadeira, elas fazem adaptações. Então, por isso que eu digo que esse espaço do brincar, ele é acolhedor, onde todo mundo participa com o seu melhor. Eu vou mostrar aqui uma outra atividade para vocês, aí a gente brincando com músicas do nosso folclore, né? Que a gente não pode deixar aí morrer, a gente tem que trabalhar. Boa tarde! Vamos lá, nós vamos agora fazer uma brincadeira. Quem gosta de brincar, levanta a mão! A brincadeira vai ser que a gente vai andar, mas de um jeito diferente, tá bom? Vamos lá, quem souber vai cantar comigo. E presta atenção no que a gente vai ter que fazer, hein? Olha lá, ó. Hoje eu quero andar de um jeito diferente. Não quero andar pra frente, estátua. Eu vou andar pra trás. Hoje eu quero andar de um jeito diferente. Não quero andar pra frente. Eu vou andar de lado. Hoje eu quero andar de um jeito diferente. Não quero andar pra frente. Vou andar na ponta dos pés. Hoje eu quero andar de um jeito diferente. Eu não quero andar pra frente. Vou andar com calcanhar. Hoje eu quero andar de um jeito diferente. Não quero andar pra frente. Vou virar uma estátua. Vocês estão vendo crianças do meu coral do Centro Cultural da Tapera das Artes. Ali eu tenho crianças de 5 anos até 13 anos. E a gente
brincam e elas participam da mesma maneira. É uma graça quando a gente está desenvolvendo alguma atividade que as crianças mais velhas, elas observam que a criança menor, às vezes, está com dificuldade ou de compreender a regra ou de exercitar mesmo, né, de fazer mesmo, participar da atividade. A criança maior, ela sempre acolhe, ajuda. Isso traz um conforto no grupo, né? Essa sensação de pertencimento do grupo é muito bom. Por isso que essa questão da inclusão da criança com deficiência, com as outras crianças, todo mundo aprende. A criança passa a ver a criança com deficiência como uma criança normal como ela, e a criança com deficiência, ela se sente uma criança como outra qualquer, da maneira como ela é tratada, né? Então, a gente tem que colocar a regra, o limite, tratar ela como criança. Quando eu falo que a gente não deve olhar para a dificuldade ou para a deficiência, mas sim para o potencial dessa criança, é sobre isso, né? É a gente tratá-la como criança que ela é, colocando limite, não tratando ela de forma diferente porque ela tem alguma deficiência. Então, pessoal, nós vamos encerrar essa nossa primeira aula, né, onde nós refletimos um pouco sobre essa questão de diferenças e semelhanças, né, e o que a gente está fazendo com as nossas crianças hoje em dia. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais dos benefícios da música, né, para as crianças, para a nossa aula. E aí nós vamos ver mais vídeos sobre esse trabalho. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.